oração por ele. Tenho certeza que sairemos daqui edificado. Ele tem uma palavra do Senhor para nossas vidas, para as nossas almas. Amém? Conheci o pastor Luiz Eduardo no seminário da família. A pregação que ele trouxe aqui no sábado, o dia que o pastor Marcelo falou culto na liderança do jovem, quem que a gente ia trazer para pregar, eu não lembrava de ninguém. Eu lembrei da pregação dele, que me tocou muito. É um homem, eu tenho certeza, usado por Deus. Acompanho o trabalho dele nas redes sociais. Eu vejo o quanto que ele é um servo de Deus e que Deus utiliza ele. Tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Amém? Peço que coloque de pé, por gentileza. Vamos fazer oração ao servo do Senhor. As crianças da salinha, antes disso, as nossas crianças de 3 a 7 anos, se dirijam aqui à frente. Vamos fazer uma oração por elas também. Amém? Então, o papai e mamãe que tem criança de 3 a 7 anos, pode mandar para cá, que tem as tias que vai fazer o cultinho especial para eles ali na salinha. Faz a oração. Na sala? Pode ir, Luiz. Estenda a mão para cá, meus irmãos, vamos orar pelo nosso preditor. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, pedindo que o Senhor abençoe o nosso preditor da noite, pastor Luiz Eduardo, que tenho certeza, Senhor, vai trazer uma palavra abençoada para as nossas vidas, que vai edificar as nossas almas, os nossos corações. Usa ele poderosamente, Senhor, que não seja a boca do homem falando, meu Deus, mas que seja por meio do Teu fluir, do Espírito Santo que existe na vida dele, para edificar a nossa vida, meu Deus, para edificar todos aqueles que aqui estão. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos, a igreja pode sentar, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pastor Marcelo, pastor Laci, Éder e demais pastores e irmãos presentes. Obrigado pela oportunidade. É tão bom quando a gente vai em outra igreja, porque a gente vê como o reino de Deus é grande, como nós somos uma família só. E você sabe que enquanto o louvor tocava, aquelas músicas que Jesus vai voltar, sabe? Eu praticamente pensava, podia acabar aqui já. Porque Deus já tinha falado tanto ao meu coração, que eu me perguntava o que eu podia falar para a igreja, diante do tanto que Deus já tinha falado conosco, por meio do louvor. É uma honra para mim estar aqui. Eu quero começar apresentando as pessoas que vieram comigo. Ali tem alguém bem parecido comigo, é meu pai, um homem que eu amo muito, a minha mãe, a mulher que eu amo muito. Do lado dela, a minha filha mais velha, a Thaís. Atrás, a minha esposa, a mulher da minha vida. Do lado, 3 ovelhas minhas, Cássia, Murilo e Said, na ordem errada, né? Cássia, Said e Murilo, tá bom? É uma honra, obrigado por estarem comigo também. Eu me sinto amado por vocês também. Irmãos, hoje o que Deus colocou no meu coração foi algo que eu tenho vivido de uns anos para cá, especificamente de uns 2 anos para cá. Eu sempre fui cristão desde que eu me entendo por gente. É claro que teve um momento onde eu falei, agora eu vou levar Deus a sério. Mas eu cresci na igreja. Com 4 anos de idade já estava dentro da casa do Senhor. E quando você cresce na igreja, ou quando você já tem muito tempo de igreja, um fenômeno pode acontecer com você, porque eu digo que pode, porque aconteceu comigo. Que é um fenômeno quando a gente começa a virar um frequentador dentro da própria igreja que a gente está. E o que é virar um frequentador? É quando você já virou uma rotina vir para cá. Virou uma rotina você cantar, você sabe os cânticos. Virou uma rotina você levantar as mãos, você sabe, sente a hora de levantar. Virou uma rotina o jeito de falar. Virou uma rotina a forma de orar. Só que começa a serem feitas coisas, e isso aconteceu comigo. A gente começa a fazer as coisas quase que no automático. E começa a não colocar mais a nossa vida no que fazemos. E em algum momento da minha vida, Deus falou comigo de novo. E Ele me disse, filho, você está perdendo algo dentro de você. Você está virando um profissional. Você faz o que se espera que faça de você. Mas o coração não está ardendo mais. E aí Deus começou a quebrantar o meu coração. Para que voltasse a arder. Então o tema desta noite que eu queria falar com essa juventude é como não nos ardia o coração. Então é isso que eu queria falar com vocês. Faltou me apresentar, né? Eu sou pastor de jovens da Igreja Batista Milênio, que fica na 504 Sul. Então pregar num culto de jovens é uma alegria para mim.
Acabamos de chegar de um acampamento, eu vinha direto de um acampamento para cá, então vivi 3 dias de Deus quebrantando tudo. E o tema então desta noite é como não nos ardia o coração. Eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Lucas capítulo 24, verso 13 ao 33. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 até o 33. Amém? Acharam? Lucas capítulo 24, verso 13, diz assim, ó: Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único que mora em Jerusalém e não sabe o que aconteceu aqui nos últimos dias? Jesus pergunta: O que houve? E eles respondem: Aconteceu com Jesus de Nazaré. Aquele homem era um profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Mas já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Até algumas mulheres dos nossos grupos disseram espantadas que foram de madrugada no túmulo e encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e afirmaram que ele estava vivo. Outros do nosso grupo então foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres estavam dizendo, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus lhe disse: Como vocês demoram para entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar uma a uma as passagens das Escrituras que falavam acerca dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde eles estavam indo, Emaús, Jesus fez como quem ia para mais longe um pouco, como quem ia continuar a viagem. Mas aqueles homens insistiram para que ele ficasse com eles e disseram: Fique conosco, porque já está tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças. Depois partiu o pão e deu para eles comerem. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. E de imediato Jesus desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Porventura, que é o tema da mensagem de hoje, não ardia o nosso coração quando pelo caminho eles nos falavam e como ele abria e explicava as Escrituras? Eles se levantaram logo, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os outros 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. Uau, que história incrível! Essa é a história conhecida como os 2 homens no caminho de Emaús. É uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Ela também é descrita com 2 versículos só, lá em Marcos capítulo 16, verso 12 e 13. O que confirma essa história, dando força para ela. A palavra Emaús vem da expressão hebraica Ramai, significa fonte de águas quentes. E Emaús era um povoado pertinho de Jerusalém, que ficava a mais ou menos 10, 11 quilômetros ali de Jerusalém, de forma que eles conseguiam fazer uma viagem longa, mas ainda curta, perto de outras, porque eles iam naquela época a pé. Então era mais ou menos 10 quilômetros caminhando, dá para ter uma boa conversa com Jesus em 10 quilômetros caminhando. E o contexto da história era que na sexta-feira anterior Jesus tinha sido crucificado. E já tinha se passado 3 dias que Jesus tinha morrido, e ele então ressuscita e encontra aqueles 2 homens no caminho para Emaús enquanto caminhavam.
Jesus começa questionando a eles, porque percebe que eles estavam tristes e decepcionados, e Jesus pergunta como quem quer ouvir, né? Porque é uma pergunta que ele já sabia a resposta. E ele pergunta: por que vocês estão assim meio cabisbaixo, meio tristes? E aqueles homens começam a explicar: olha, ele já até começa com um pouco até de grosseria: você não estava aqui não? Você está gozando da gente? Porque todo mundo viu o que aconteceu com Jesus. E Jesus fala: não, me expliquem melhor isso aí. E aí ele explica: olha, aconteceu isso, aquele homem a gente achava que era um profeta, a gente achava que ele iria libertar as nossas vidas, mas de repente toda a esperança acabou, porque aquele homem morreu e não ressuscitou e não aconteceu nada. E aí eles começam a conversar e Jesus pergunta: mas não houve nada? E eles começam a falar alguns fatos. Olha, algumas mulheres disseram que viu ele aí, que viu o túmulo vazio, porque ele tinha dito que ressuscitaria. Outros foram lá ver e realmente confirmaram o túmulo vazio, mas ninguém ainda viu Jesus, então está uma conversa meio estranha. Eles começaram a falar algo assim para Jesus. E aí o mais legal de tudo é que quando Jesus ameaça ir mais para frente do destino que eles estavam indo, aqueles homens chamam Jesus para comer com ele. E enquanto Jesus parte o pão, com um belo de um simbolismo da ceia, Jesus passa a ser notado e visível pelos homens. E quando eles tentam agir para encontrar o mestre, a oportunidade já passou. E isso mexeu comigo, sabe? Porque aqueles homens tiveram a chance de andar com Jesus por horas. Conversaram por horas. Mas estavam com a mente tão cauterizada pela dor que carregavam, que não conseguiam notar o milagre visto na frente deles. E aí no partir do pão a ficha cai, mas a oportunidade não voltou mais. Já tinha passado. E sabe, irmãos, isso me ensina várias coisas. Mas a pergunta que ardeu o meu coração, que eu quero que arda no seu hoje, é: como pode não arder o coração de alguém que está chorando por Cristo, está do lado de Cristo agora, e o coração não arde? Como pode o coração não doer? E aí Deus começa a ministrar ao meu coração, e eu espero que ministre no seu, porque essa pregação falou no meu coração. Como pode, irmãos? Nós temos a esperança de que Cristo nos voltará e o coração não arder. Como pode estarmos no culto domingo após domingo e tratarmos isso como a coisa mais comum do mundo e o coração não arder mais? Aonde foi, igreja? Aonde foi, meu irmão, que aconteceu algo tão grave no seu coração que vir à igreja virou um hábito para mim e para você e não mais um ato de fé e de adoração ao Senhor? Quando foi que nós nos acostumamos a ouvir frases do tipo: o Espírito Santo de Deus está aqui, e você fala amém, amém? Quando foi que nós nos acostumamos a, no meio dos louvores, olhar para alguém que está sendo tocado pelo Espírito e olhar para a sua vida e você achar que está tudo bem, porque você está aqui? Quando foi que nós reduzimos o Evangelho a simplesmente bater tabela ao vir para a igreja? Porque tem que ter uma boa dose de coração que arde. Tem que ter gente que vive isso aqui, e tem gente aqui que vive assim. Mas tem que ter mais gente que vive isso aqui queimando. Que aqui só vive algo público, mas a vida com Deus não está aqui dentro, está no teu secreto em casa. Quando foi que nos acostumamos a vir para um culto público junto, sem ter vida com Deus no secreto em casa? Sabe o que Deus falou comigo, e eu quero que fale contigo, e veja que eu estou falando o tempo inteiro para mim, porque Deus tem falado disso comigo. É que aqueles homens não estavam mais ardendo um coração, pelo primeiro motivo, sabe qual era? Porque aqueles homens estavam no caminho errado. Jesus, logo depois, lá em Lucas 24:49, Jesus diz assim, logo depois desse fato, ele aparece a todos os discípulos, confirma o boato que ele tinha ressuscitado, e ele diz para o povo assim, para os discípulos, para os seguidores: fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto venha poder sobre vocês. Aqueles dois discípulos estavam saindo de Jerusalém, indo para longe do lugar onde as coisas iriam acontecer. Era o caminho oposto. Enquanto Jesus queria reunir os discípulos em Jerusalém para que viesse, até que viesse o Pentecoste, aqueles dois homens estavam tão tristes, tão doídos, tão magoados, que eles achavam que o caminho agora era de se afastar e não de se juntar.
Após a morte de Cristo, houve uma dispersão dos seguidores de Cristo. Jesus resgatou 2 que estavam se afastando, eu não sei mais quantos, a Bíblia não relata, mas quantos se afastaram e não voltaram. Eles estavam no caminho errado. No texto que lemos, eles estavam indo para longe, saindo de Jerusalém para ir para Emaús. E aí, ao ver Jesus, a primeira coisa que eles fazem é voltar. Eles tinham acabado de andar 10 quilômetros para ir. Quando eles notam que Jesus está com eles, a primeira coisa que eles fazem é voltar para Jerusalém. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo, irmão? É que o coração vai voltar a arder quando o caminho voltar a ser o certo. O coração vai voltar a arder quando você voltar a acreditar em algo real. Deus não pode virar nas nossas vidas um ser distante que não fala, não ouve, não toca, não muda, não faz nada. Nós não somos a igreja que vive um evangelho de ouvir falar. A marca daquele povo do Antigo Testamento é que eles falavam o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac, mas aí Jesus fala assim, naquela mulher que me fugiu a mente, ela fala, se você falar para a sogra, o teu Deus será o meu Deus. Não é só o Deus de Abraão, não é só o Deus de Isaac ou de Jacó, é o Deus de alguém aqui hoje. Nós temos que continuar essa lista, porque se você olhar no texto bíblico, ela continua, começa falando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e depois ele fala, o Deus dos nossos antepassados, mas o Deus do nosso tempo. Deixa eu te falar algo dos céus nessa noite. O que Deus tem falado ao meu coração é que nós precisamos abandonar os valores humanos e começar a viver pelos valores do reino. Jesus inaugurou o reino de Deus neste lugar, ele disse, o reino de Deus é chegado até vós. Ele disse, obras maiores vocês fariam. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Irmão, se eu e você não salgamos a terra, como o irmão disse, se nós não impactamos os nossos trabalhos, se aonde você chega, não chega a vida do Senhor, não chega um avivamento do Senhor, é porque você precisa voltar a ter o coração ardendo em chamas. E isso não é conquistado por alguém que põe a mão em você. Isso não é conquistado num culto público. Isso é conquistado num lugar chamado o teu secreto. É o secreto que muda tudo. Sabe quando nós percebemos muito claramente, quando o nosso coração, e eu incluo o meu, quando eu vejo que eu não estou agradando ao Senhor, não é só pelos pecados que eu faço, isso também desagrada. Mas é o foco no lugar errado, é o caminho errado. E aí você vem na igreja e se chateia porque não teve a oportunidade de falar. Caminho errado. Pouca vida no secreto. Aí você se magoa, porque você queria alguma outra coisa, talvez analise com sinceridade. O meu coração eu analiso e você analisa o seu com sinceridade. E veja se você não está buscando status, ganância, poder, holofote. Nada disso combina com o que Deus quer para mim e para você. Se não tem secreto, não tem caminho no lugar certo. Você só dá o que recebe. Eloquência gera algum engajamento, mas não gera transformação de vida. Carisma mexe com emoções, mas não muda realidades. Agora, o secreto, ainda que seja daquele que não tem carisma, que não é bonito, que não fala bem, que não tem nada, mas o secreto, quando o cara vive no secreto, ele passa e você sabe quem ele é espiritualmente. Ele chega e ele dá uma palavra simples, ele olha para você e fala, irmão, eu peço a Deus que por misericórdia cure a tua doença, e Deus cura. Sabe, é a vida no secreto. Deus está querendo resgatar pessoas que voltem para o seu secreto, é preciso arder os corações. Aqueles homens perguntavam, como não nos arde o coração estando com o Senhor? E eu pergunto para você, e eu pergunto para mim, quando foi que parou de arder o coração, o teu coração, irmão, o meu coração, com a presença do Senhor?
A segunda observação que eu vejo, que mostra por que aqueles corações estavam parando de arder, é porque aqueles homens não só estavam indo para o lugar errado, mas estavam cegos espiritualmente falando. O verso 15 e 16 de Lucas capítulo 24 diz assim, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com ele, mas alguma coisa não deixou que eles vissem e o reconhecessem. Toda vez que eu leio esse texto e quando eu li para preparar essa mensagem, o primeiro sentimento de tão pecador que eu sou foi ler esse texto e falar assim, mas eu reconheceria o Senhor, Pai. Eu te prometo, porque se o Senhor se manifestasse assim na minha vida, andando comigo em uma viagem, eu saberia que o meu Salvador está comigo. Aí o Espírito Santo olhou para mim e disse no meu coração, não reconheceria, porque quando você peca, você não me reconhece. Quando você escolhe sentir orgulho, você não me reconhece. Quando você grita com a sua mulher, você não me reconhece. Quando você acha que você está sendo mais usado do que alguém, você não me reconhece. Quando você não dobra seus joelhos no secreto, você não me reconhece. Todo dia você não me reconhece. E você acha que me reconheceria, seria pior ou melhor que aqueles homens? Estes homens somos nós, irmãos. O Espírito Santo tem falado comigo que aqueles homens estavam cegos espiritualmente, não havia mais fé. O texto diz que eles estavam tristes, como folhas mortas, sem vida, a ponto de não ver a promessa concretizada na frente deles. E sabe o que é legal nesse texto? É que quando as mulheres viram o anjo do Senhor na porta do sepulcro, nenhuma delas agiu assim. Todas elas saíam gritando e falando, ele vive, ele vive, ele vive. Quando Jesus fala que nós precisamos ter um coração como uma criança, é porque a criança vê o pai como o herói. A criança quer o pai, a criança quer a presença dele. A criança acabou de errar, meu filho acaba de errar comigo, ele às vezes faz coisas que eu não gosto. Dá um segundo, eu até me chateio, porque dá um segundo ele fala, papai, agora a gente já pode brincar? Aí eu falo, menino, você está banalizando o que você fez. Você está errado, porque papai está brigando ainda, você nem esperou acabar de brigar e você já quer brincar. É porque ele quer o melhor de mim, não a bronca, ainda que ele mereça. Ele quer desfrutar da minha presença, ele quer se sentir amado, ele quer o toque, ele quer vida com ele quer vida na vida dele, irmãos. Deus espera filhos que se entreguem na presença dele. Não importa o que pensam, não importa o que dizem, não importa as coisas, não importam ordens dos homens. Quando você se entrega, nada mais importa. Nós precisamos amar ao Senhor até que nada mais importe em nós. Até que nada mais importe. Só que sejamos sinceros. Começamos a orar e a primeira coisa que importa é o tempo gasto. Você já olha para o relógio. Você fala, olhei uns 20 minutos. Aí você fala, Deus, deu 2 minutos? Aí começamos a cuidar de alguém. E a pessoa dá trabalho, cansa. E você fala, não dá jeito não, fulano não muda, não adianta. Aí começamos a liderar algum ministério. E você olha de fora e fala assim, nossa, se fosse assim um ministério eu quero, vai ser uma bênção. Aí quando você pisa no ministério, é só problema que começa a aparecer, parece uma coisa. E aí você começa a guerrear no ministério com as suas formas. E começa a dizer, esse aqui eu corto porque esse aqui me faz mal, me atrapalha no ministério. Esse aqui eu exalto porque ele me ajuda. Ah, mas eu tenho que fazer assim. Aí começa, alguém fala, a parede tem que ser amarela. Aí você pinta aquele canto de amarelo, a outra é rosa que eu gosto, aí pinta de rosa. Aí o carro tem que botar, aí você fica preocupando com um monte de coisa. E Deus está preocupado em falar assim, filho, quando é que você vai largar tudo essas coisas? E vai ter vida comigo no secreto, porque é isso que muda tudo. Quando é que vai voltar a queimar seu coração? Quando é que os seus olhos vão parar de olhar bobeiras e vão olhar Jesus do seu lado? Igreja era para ser um lugar onde as pessoas chegam doentes e são curadas.
Igreja era para ser um lugar onde as pessoas chegam em depressão e são amadas. Igreja é para ser um lugar onde você chega com seus pecados e não precisa botá-los no bolso e fingir que eles não existem. Você entrega no altar e você diz: Pai, esse aqui sou eu com tudo que eu sou, mas me cura. E você não se magoa quando alguém diz que você precisa ser curado, porque é o que você quer. Nós precisamos voltar a ser a igreja que Deus quer ver. E aí você fala: mas nós não somos nada assim, pastor. Vocês são uma bênção. Mas Deus quer resgatar a igreja toda, todas elas, para o secreto, para a vida em oração, para os hábitos mais normais. Hoje nós temos as redes sociais. E aí a gente tem uma neurose de querer fazer com que a nossa pregação bombe, querer fazer com que o culto jovem fique forte. Isso tudo tem seu valor, porque a gente tem que realmente movimentar esse mundo, para que esse mundo faça a igreja conhecida, faça o ministério conhecido, faça Cristo conhecido. Está ótimo. Mas o que Deus está esperando ver na gente, juventude, é quando o seu amigo vier aqui, ele pode achar lindo tudo o que nós fazemos, mas se o Espírito Santo não tocar no coração dele, ele vai entrar, vai te agradecer, vai sair e nunca mais vai voltar. É vida com Ele. É mais gente vendo o mundo como ele é espiritualmente. O Evangelho não é sobre eu, não é sobre você, é sobre o outro, é sobre Cristo. Ele diz assim: olha, se você precisa, se alguém te pede a túnica, deixa a capa. Se alguém te chama para andar 1 quilômetro, ande 2. O Evangelho não é sobre mim, é sobre o outro. Eu tenho que morrer para o outro, porque é o padrão que Cristo fez por mim. Não são Deus me usa, me toca, me ajuda, faz isso em mim. É Deus faz no meu irmão, incendeia a vida do meu irmão, transforma o coração do meu irmão. É o outro, é o outro. É assim que o coração volta a arder. Quando você bate palma e fala: você está sendo uma bênção no ministério de jovens. É o outro. Se nós vivêssemos, eu também, o evangelho do outro, nós iríamos ceder ao invés de lutar por espaço. Nós iríamos amar ao invés de reclamar. Sabe, irmãos, nós julgamos o outro pelo que ele faz, mas nós queremos que nos julguem pelo que eu quis fazer. Mas você não viu o que você fez comigo? É quando é o outro. Agora quando sou eu: olha, você não percebeu a minha intenção? O evangelho é duro. Já falei isso uma vez em outros lugares. A maior dureza do evangelho está comigo, é quando aponta para mim. É quando aponta você apontando para você. Depois, o evangelho tem muito amor e graça no outro. E tem mais amor e graça no descrente ainda. Só que a gente inverte. A gente olha para o descrente do bar e fala: está repreendido, vocês não têm Jesus, raça de sei lá o quê. Aí olha para os da igreja e fala assim: vocês também têm que mudar, vocês são ruins. Aí olha para ti e fala assim: ah, mas eu vivo a graça. É o contrário. É o outro. Pare agora e perceba em quantas ocasiões eu e você agimos igual aqueles homens no caminho de Emaús. Quantas vezes nós estamos cegos e tristes espiritualmente, às vezes até com razão, sabe? Às vezes até por algo sério. Às vezes você realmente foi ofendido. A igreja é lugar de gente imperfeita. Mas tanto quem ofende como é quem é ofendido, deveríamos olhar para ele e ir lá e reconciliar. O reino dos céus não é só para aquele que abre mão dos prazeres ilícitos.
muitas vezes, até dos prazeres lícitos você vai abrir mão para ter mais tempo com Ele. Ou é pecado agora você ver televisão? Não. É pecado ir com a sua esposa no cinema? Não, é bênção, às vezes é até cura, às vezes é até o que Deus quer. Mas se você vive como eu, dizendo que não tem tempo para uma vida no secreto, para jejum, para oração, para ler a palavra do Senhor, mas tem tempo para todas as coisas listas que você faz, Jesus está falando bem claro: tire as coisas listas por mim então. O filho tem que olhar para o pai e dizer: pai, não é o seu Deus mais, papai, agora Ele é o meu Deus. Há uma semana, duas semanas e meia atrás, a minha filha mais velha disse para mim, toda feliz e meio estranha ao mesmo tempo: eu estava na escola, papai, e meu amigo estava com a cara de triste, e eu acho que Deus falou comigo. Eu falei: sério, filho? O que Ele falou ao seu coração? Que eu tinha que falar para aquele amigo que Jesus podia salvar e alegrar o coração dele. Aí com 10 anos, na primeira experiência que eu mais pedi a Deus que minha filha tivesse uma experiência com o Senhor, com 10 anos ela chega para o amigo e fala assim: olha, eu acho que Deus falou comigo, e eu acho que Ele está falando para você ficar feliz. O amigo olhou para ela e falou: esse negócio de Deus não existe. Todos começaram a rir. E ela voltou para mim e falou: papai, por que estão rindo de mim? Por que fizeram? Eu estou com medo de ir amanhã para a escola. E eu falei: filha, porque perseguiram o nosso Salvador, vão perseguir você também. Não é você, filha, que importa, é o Evangelho. Não é o seu prazer, filha, não é a sua alegria, é o Evangelho. Papai está muito orgulhoso de você. Sabe, irmãos, e a minha família é perfeita? Não. Minha família passa por lutas, depressão, já vivemos. Tem um filho meu que está no psicólogo. Mas não é a gente, é o Evangelho. Ainda que eu vá rastejando, é o Evangelho. Ainda que as portas não se abram e riquezas não venham, é o Evangelho. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Deus tem que abrir os nossos olhos, igreja. Eu não dou o dízimo para enriquecer, eu dou porque eu quero que o Evangelho encontre outro. Eu não oro e não jejuo para que eu seja mais especial. Eu jejuo para que a minha vida possa impactar a de alguém, nem que seja um. É o Evangelho. Volte a queimar na presença do Senhor. Se essa pregação fizer com que pelo menos um aqui olhe para Jesus hoje e diz: Senhor, eu vou voltar para o meu secreto. Eu não consigo ficar 5 minutos, mas eu vou ter 1 minutinho focado no Senhor, depois 2, depois 5, depois meia hora, depois 1 hora, mas eu vou voltar. Se uma pessoa fizer isso, valeu tudo, sabe? Aqueles homens não ardiam mais, porque estavam no caminho errado e porque estavam cegos espiritualmente. E a terceira observação e última, pela qual aqueles homens não ardiam mais o coração, é porque eles não souberam aproveitar a oportunidade de andar lado a lado com Jesus. No versos 28 até o finalzinho diz que quando chegavam mais perto, Jesus foi um pouco mais como quem ia para longe. E eles até insistiram, só que não era Jesus para ele, era qualquer homem. E ele insistiu falando: fica mais um pouquinho com a gente. E Jesus ficou, sentou-se à mesa, foi jantar. E no verso 30 diz: depois de partir o pão, deu a eles. E aí no 31 diz: e aí os olhos foram abertos, e eles viram Jesus, mas a oportunidade havia acabado. Passaram um dia com Jesus inteiro, reclamando. Um dia inteiro, tristes, lamentando. Um dia inteiro sem desfrutar da presença de Jesus. Aí quando os olhos é aberto, que eles querem, agora eles querem, não dá mais tempo. Se isso não é um ensinamento para nós, de que um dia não vai haver mais tempo de desfrutar. Deixa eu te falar algo muito legal aí dos céus para você hoje.
Você vai para o céu se você tem Jesus no coração. Mas você pode ir passando em branco nessa terra e vai também. Porque tem Jesus e os méritos não são seus, os méritos são dele. Mas você pode ir para o céu, tendo orado e vidas sendo transformadas. Você pode ir para o céu com os cegos que passaram a ver na tua conta. Você pode ir para o céu acreditando que Jesus muda a montanha de lugar. Você pode ir para o céu também, ardendo em chamas também. O ex-ladrão da cruz foi para o céu, mas não viveu nada disso aqui. E está muito feliz por ter ido, nem reclama, está no lucro. Você pode ser como o ladrão da cruz, ou você pode ser como Pedro, que viu multidões se converterem, que viu morto levantar, que uma vez chegaram para ele e falaram: eu preciso disso, e ele falou: não tenho nada, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, recebo. E as pessoas são transformadas. Você pode ser esse. Toda vez que você busca o Senhor, seja com o corpo da igreja ou no seu secreto, a presença doce do Espírito Santo vai vir, irmãos. E não é sobre sentir. Pode ser que um dia você sente, amém. Pode ser que você não sinta nada, mas é promessa que Ele viria. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então todas as vezes que você se reúne no nome dEle como igreja, Ele vem neste lugar. Se você não está sentindo, não é culpa dEle, não significa que Ele não está aqui. E Ele diz que nós somos o povo bem-aventurado, porque não vimos e cremos. Mas você só se vê bem-aventurado quando você vê. É sobre crer que Ele está aqui. Não precisa ver. Se Ele deixar ver e sentir, é melhor. Mas se não tiver isso, também está valendo. E aí nós perdemos a oportunidade. Porque quando estamos aqui dentro com Ele presente, nós estamos olhando o irmão que a gente não gostou do que fez. Nós não gostamos da roupa, estamos rindo e brincando em alguns momentos. Estamos desfocados em outros. E tudo isso porque no secreto não está tendo vida. Porque se tivesse, você não perderia essa oportunidade. Aqueles homens tiveram a chance deles. E é legal, porque depois eles têm outra chance. Porque eles chegam em Jerusalém e Jesus agora aparece para eles. Então eles têm uma segunda chance, porque Deus é bom. Mas agora eles tiveram a chance de ver Jesus com uma galera junto. Lá, era só os dois com Jesus e eles não aproveitaram. E o texto termina, eu quero concluir com você, que no final dessa situação, aqueles homens soltam a frase que deu ensejo a esta mensagem. Verso 32. E eles olharam um para o outro após Jesus desaparecer, e só perguntavam isso: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando o próprio Salvador pelo caminho nos falava e nos explicava as escrituras direto dele? Essa é a pergunta para você. Porventura não arde mais o nosso coração enquanto Jesus anda com a gente? Aqueles homens logo se arrependeram e de imediato voltam para Jerusalém. Meu irmão, não desanima. Não desanima com as pessoas, com a igreja, pelos erros delas e pelos seus, porque o que importa é a presença do Senhor. O que importa é Ele. Hoje eu quero fazer um apelo para gente de dentro, gente que vai para o céu, gente crente. Eu quero que você, que acha que Jesus está te chamando para o coração arder de novo, bem simples, não tem nada de especial nessa pregação. Você já ouviu coisas assim, mas é o simples que Deus quer falar. É simples. Se o seu coração precisa voltar a arder, é só isso. Talvez você possa botar a mão no seu coração agora.
E você pode ir diretamente, porque não tem mais intermediadores. Você pode falar com seu pai agora. Fala para ele a sua dor. Bote a mão se é contigo e fala para ele: Senhor Jesus, olha aqui eu, com todas as minhas dores, sofri por isso, acho isso injusto. Fala para ele: mas eu quero abandonar tudo isso, porque não sou eu, o evangelho não é sobre mim, é sobre ti. Eu abandono, Senhor, todo esse sentimento. Você pode dizer isso para ele. Uma das maiores características de alguém cheio de Deus é que ele começa a repreender o próprio coração e começa a falar: coração, volte-se para o Senhor. Coração, pare de sentir inveja, pare de sentir isso, pare de sentir aquilo, porque até a minha mente precisa servir ao Senhor. Mas Senhor, eu abandono tudo isso, até com medo, porque eu tenho medo de amanhã eu já voltar a sentir, mas amanhã é hora de novo. Mas eu quero subjugar a minha vida, a minha carne, o meu espírito. Eu quero subjugar tudo o que eu sou, até que não exista mais eu e só exista o Senhor, até que nada mais importe. Eu quero, Senhor, que o meu coração volte a arder, e Ele vai fazer arder. Feche os seus olhos. Se é com você, faça isso agora, só bote a mão no seu peito. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, passeia no meio da tua igreja agora. Ativa os dons, ativa o chamado, ativa o coração. Faz queimar o coração de novo e de novo e de novo. Mostra para esta vida que tu tens falado comigo, de que o pior que ela faz não assusta Jesus. Jesus morreu pelo pior na sua vida, não para que você continuasse a fazê-lo, mas para que você fosse livre. Vejo-me pequeno, aleluia, tentando entender. Continue orando. Que todo mundo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvir tantas histórias de um povo de Israel, ouvir de um Deus poderoso e super protetor. Se você quiser ficar em pé e quiser cantar, se você conhece essa canção, se você quiser começar a orar, começar a fazer um clamor pela presença dele na sua vida, essa é a sua hora. É você e o seu pai agora. És o meu herói, aleluia, Jesus. Você é o meu herói, aleluia, Jesus. No entender de uma criança, era o meu super-herói. És o meu herói, você é o meu herói. No entender de uma criança, era o meu super-herói. Amém. Em nome de Jesus, encontra o cansado aqui no meio. Em nome de Jesus, encontra o doente. Cura essa vida. Eu oro para que pessoas com câncer sejam curadas agora, em nome de Jesus. Eu oro para que dores nas costas sumam. Eu oro para que aquele que não dorme bem volte a dormir agora, em nome de Jesus. Eu oro por filhos, por pais que oram por filhos perdidos, para que o filho volte em nome de Jesus. Eu oro repreendendo vício em drogas. Eu oro repreendendo vícios em pornografia. Eu oro repreendendo vícios em bebidas. Eu oro para que Deus cure corações nessa noite. Eu oro por pessoas que não sentem mais a tua presença. Deus da glória, tem misericórdia. Faz arder este coração. Faz arder este coração. Eu oro por mulheres
que se sentem presas dentro de um casamento. Senhor, cura este coração, cura este casamento. Eu oro por marido e mulher que estão aqui nesta noite, que estão bravos, chateados, levando o casamento como um fio. Deus traz vida sobre este casamento. Eu oro por aquele que está na UTI, que nós oramos mais cedo. Senhor, sopra o fôlego de vida. E se for tua vontade, cura quem está lá agora, em nome de Jesus. Nós cremos num evangelho vivo, Senhor. Nós cremos num Deus que faz milagres. Nós cremos num Deus que pode alcançar o coração humano. Nós oramos, Pai, renova as nossas vidas, renova os nossos corações, porque Tu és tudo que nós temos. Tu és a nossa razão de viver, Tu és o nosso Deus. Reativa dons nessa noite. Aquele que tem dons e não crê mais nesses dons, reativa, Senhor. Reativa os Teus profetas, reativa os homens segundo o Teu coração. Pai, fortalece aquele homem que tem tentado Te agradar e se acha o pior dos cristãos. Fortalece, cura o que está ferido no nosso meio e nós não percebemos. Nos perdoa os pecados, Jesus. Perdoa as minhas falhas, Pai. Perdoa porque nós Te ferimos todos os dias, Pai. Perdoa porque nós somos cegos para ver quem o Senhor é. Mas abre os nossos olhos, Pai. Enche essa igreja no culto de oração. Enche essa igreja no evangelismo, Senhor. Enche essa igreja nas células, nos eventos mais simples. Enche essa igreja com a Tua presença. Abençoa os pastores desta casa, dá força e graça, derrama mais a Tua presença. Continue a usar Teus filhos para a Tua honra e para a Tua glória. Nós reconhecemos Jesus neste lugar pela vida destes homens, e nós entregamos tudo o que somos no Teu altar hoje, para que só o Teu nome seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, Deus. Obrigado. Você é o meu herói. No entender de uma criança, era o meu sonho.